2025-2044. A questão que eu lhe coloco é qual é a dificuldade que, portanto, pode-se ter em conta que esteja a ser passada pelo Governo para que não desenvolva grandes projetos de habitação nas zonas rurais, onde há maior parte da população, onde há maior índice de pobreza e, paradoxalmente, onde também há maior produção. Nós temos exemplos claros de vários distritos, várias províncias no geral, onde há muita produção ou há muitos recursos que podem ser, portanto, explorados, mas quando olhamos para as infraestruturas, quando olhamos para as casas dos habitantes, vemos que são casas ainda de construção precária e os grandes projetos, como o recentemente lançado, estão a ser, portanto, aplicados ao nível das zonas urbanas. Na sua opinião, esta estratégia de desenvolvimento traz resultados concretos para o desenvolvimento na área rural ou nem por isso? Em termos de infraestrutura. Bem, por acaso, a questão levantada sobre infraestruturas organizacionais e ordenamento territorial tem a ver com o pilar 3 que faz referência. E se olharmos esta questão de se é importante as famílias na zona rural terem uma casa requalificada ou que haja um ordenamento territorial visível, eu acho que é relativo. É relativo porque podemos olhar para um dado simples. A questão da habitação, quando se discute habitação, é muito mais na zona urbana. Habitação. Na zona rural, aquilo que nós dizemos zona rural, a questão da habitação não é uma condição em que possamos dizer que as pessoas não estão felizes com o governo é minha opinião pessoal. Eu penso, há outras coisas que a população rural até prefere muito mais. Temos alguns retratos, não podemos negar, é uma realidade. A questão da falta de capacidade, que dentro da estratégia também já cita-se, a questão do armazenamento daquilo que vamos colher nas nossas machambas. A necessidade de fazermos armazéns para conservar esse tipo de produção que vamos produzindo durante algumas épocas. A população na zona rural, em parte, grande parte dela, pode estar preocupada com esta questão. Portanto, na zona rural não se está muito preocupado com casas de construção modernas, estão mais preocupados com a questão do armazenamento dos seus produtos. Não é isso que estou a dizer. Tanto estava a dizer, pode, vamos começar desta forma, que pode ser a questão, pode não ser a questão que mais lhes preocupa. Por o que adianta termos uma casa melhorada, enquanto estamos a entrar dentro desta casa e não temos comida? E se for a ver, podemos olhar um caso concreto que é aqui na cidade de Maputo. Estamos a ver que várias famílias, até agora chamamos esse Marchido 2, que a requalificação territorial dessas zonas, em algum momento, vai contribuindo que haja melhoria na questão do saneamento, que haja melhoria nas questões de vias de acesso. Agora, se de facto não olharmos essa questão de requalificação territorial ou ordenamento territorial, é preciso perceber que estamos a criar condições que haja até problema de saúde pública. Isto temos que controlar. De facto, há necessidade, sim, de fazermos um ordenamento territorial e as províncias precisam, de facto, de casas melhoradas. Tanto que há algumas políticas públicas ou normas administrativas ou municipais, olhando para a nossa realidade, que em certas zonas proíbem com que não construas uma casa acima de um piso. Proíbem, porque dizem, não, senão podes ter acesso às condições em que as outras famílias. Então, os que têm essa capacidade, as sociedades modernas, as estruturas administrativas, de facto, tenho visto um esforço de requalificar-se a questão de algumas zonas. Então, dizermos que as populações que estão na zona rural não têm interesse, não é isso que estou a dizer. Há, de facto, necessidade de
construirmos um Moçambique que vai de encontro a todos os nossos interesses como povo moçambicano. Muito bem. E não podemos vamos pensar a um que ponto a comum. zona rural ou as pessoas que vivem na zona rural não têm a essência ou os objetivos daquilo que a população da zona urbana existe sim. Mas em determinados momentos nós não podemos pensar que as nossas necessidades como população são iguais. Não são iguais. Há quem neste momento está a reclamar de uma latrina melhorada. Há quem neste momento está a reclamar de uma via de acesso para fazer o escoamento dos seus produtos. Muito bem. Dr. Zita, o que eu gostaria